Eu sei que sua carteira está despencando e você está procurando por ativos com proteção para o longo prazo? Então é isso que eu vou te entregar nesse vídeo hoje. Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bernardo Sanches e esse aqui é o Vai Pelos Fundos, canal voltado para estudos aprofundados em fundos imobiliários. No vídeo de hoje a gente vai falar de um fundo que tem uma rentabilidade em pouco mais de 3 anos de 40%. Vem entregando um yield bem estável aí, em torno de 0,68, 0,72 há vários meses, e ele tem uma tendência de proteção nesses períodos de turbulência. Além disso, claro, a gente vai falar das teses de investimento, vai falar do gestor, do relatório gerencial. Tenho certeza que você vai gostar muito de aprender sobre o HGRU11. Então, bora para esse vídeo. Bora para esse conteúdo, deixa o comentário, deixa o like, isso é muito importante, muito relevante e gratificante para a gente. Iniciando o nosso vídeo sobre o HGRU11, o CSHG Renda Urbana FI, Administração e Gestão da Credit Suisse, segmento híbrido, mandato renda e a gestão ativa. Um pouquinho do histórico da CSHG. A Credit Suisse se estabeleceu no Brasil em 1990. Em 2006 adquiriu a gestora de recursos Reding Grifo e aí virou a CSHG. A Reding Grifo era uma asset imobiliária desde 2003 e está no mercado de FIIs aí há 15 anos. Conta com mais de 8 bilhões de reais em valor de mercado em fundos imobiliários sob gestão e é hoje a maior gestora de fundos imobiliários em tijolos, tendo aí mais 6 FIIs na casa. Gestor do HGRU é o Bruno Margato, passou por 4 anos na Votorantim Asset, 3 anos e 8 meses na Rio Bravo, 2 anos no Itaú e está aí há quase 5 anos na CSHG, e ele responde pelo HGLG, pelo HGCR e pelo HGRU. A ideia dele no HGRU é a seguinte: operar o ponto comercial, seja ele voltado para varejo têxtil, educacional, supermercado e principalmente a exploração de uma localização estratégica dentro das cidades, voltada aí para a renda urbana. Ele sempre fala nas entrevistas o que eu posso colocar nesse ativo caso o meu locatário saia. Então a ideia é realmente trabalhar com um imóvel sempre muito estratégico, bem localizado nas principais vias, que possa servir a diversos tipos de empreendimentos. Política de investimentos que está prevista lá no regulamento. O fundo terá como prioridade a aquisição para exploração comercial, preponderantemente de empreendimentos imobiliários prontos voltados para uso institucional ou comercial, que não sejam de logística, laje corporativa ou shopping center. Portanto, são imóveis voltados para o varejo em geral. A gente já tem aí supermercado, educacional, e o próprio gestor fala que pode vir com centro de diagnóstico voltado para a área de saúde, loja conceito, loja big box voltado para material de construção. Os imóveis deverão ter preferencialmente potencial de geração de renda, seja pela alienação, seja pela locação por meio de contrato atípico, na modalidade build-to-suit, aquele que foi construído sob demanda, ou sale leaseback, aquele ativo em que o inquilino era proprietário do imóvel, decidiu se desimobilizar, mas quis se manter naquele ponto. Na forma do artigo 54A da Lei 8245, que é a famosa lei do inquilinato, ou de contrato de locação de longo prazo, ainda que não seja atípico. Critérios para compor a carteira: buscar diversificação de risco de crédito em imóveis com bom histórico de locação, evitando concentração em um mesmo locatário ou segmento de locatários. Então aqui ele está explicando para a gente, não quer focar só no varejo, só no supermercado, e também não quer ser voltado para um só inquilino ali. Hoje ele tem uma concentração, por exemplo, em Pernambucanas e Grupo Big. Obviamente que no futuro eles pretendem abranger essa diversificação, realizando investimento apenas em regiões de mercado já consolidadas, porque é aquela chamada liquidez, a ideia de que esse ativo ele pode ser locado para diversos tipos de inquilinos e até uma possível revenda. Um pouquinho do histórico do HGRU: IPO dele em julho de 2018 a R$100, pico de cotação R$140 lá em 13 de dezembro de 2019, vale de cotação R$92,12, 18 de março de 2020, preço atual R$110,88. Emissões realizadas foram 4, e aí é interessante você observar os valores dessas emissões.
A primeira foi a R$100, lá em março de 2018, captou 150 milhões. Depois veio uma nova emissão, em outubro de 2019, a R$107,03, 882 milhões captados. Então foi uma captação gigantesca, explorando aí esse movimento de boom dos fundos imobiliários em 2019. Depois veio uma emissão em maio de 2020, R$107,40, mais 300 milhões para o fundo. E a mais recente, uma emissão de R$119,20 em outubro de 2020, mais 700 milhões de reais. E aí o que você vai observando? A cada emissão o preço da cota foi subindo. Consequência disso, o VP hoje está em R$117,55. Só uma observação que eu faço aqui, a inflação desse período aí foi de 20%. Então ele praticamente acompanhou a inflação só no VP. O que eu quero mostrar para vocês nisso aqui é a importância do fundo fazer emissões acima do VP. É assim que ele consegue, pelo menos para aquele investidor que entrou lá na IPO, trazer realmente a rentabilidade e proteção inflacionária na cota patrimonial, ok? HG reúne no mercado hoje um patrimônio líquido de 2,2 bilhões de reais, um valor de mercado de 2,1. Então a gente vê um PVP com um leve deságiozinho em 0,95. Não é comum para esse fundo trabalhar com deságio, ele sempre teve ágio, ok? Ele é 11º no IFIX, uma participação boa de 2,1% no índice e já conta aí com 145 mil cotistas. Olhando o período todo desse fundo de 3 anos e 4 meses, a gente vê uma rentabilidade super interessante, 39%, foram 12% de variação na cota, mais 27,08% em rendimentos. E aí se a gente comparar com benchmarks, CDI nesse período deu 15,6, poupança 10,34, IPCA 15,48, IFIX 25,82 e o IBOV aí 45,27. Então a gente percebe que esse é um dos fundos com maior rentabilidade na bolsa. Taxas e rendimentos, a taxa de administração 0,7% do valor de mercado e a taxa de performance 20% do QCD, IPCA mais 5,5%. Datacom, o último dia útil, data de pagamento 10º dia útil. O último rendimento do fundo foi de 0,72 e ele tem aí um rendimento acumulado de R$ 8,56, dá um dividend yield de 7,64%. E aqui eu trouxe uma comparação para vocês com o Tesouro IPCA 2035, que está entregando uma taxa de 5,54. Então a gente vê um spreadzinho de 2%. E vocês vão entender lá no final por que eu trouxe essa anotação de um título público. Olhando embaixo aqui, a gente vê que esse fundo é um reloginho, ele tem uma estabilidade enorme na distribuição de rendimentos. E isso foi muito importante, de modo a fazer uma linearização durante o período mais grave na pandemia, já que ele teve alguns diferimentos nos contratos. Então ele conseguiu manter realmente esse rendimento bem estável. A gente vê que a curva toda do período aí ficou em torno de 0,69 e nos últimos 3 meses ele vem distribuindo um pouquinho a mais, 0,72. Highlights do relatório gerencial de setembro de 2021, sempre começando pelo comentário da gestão. Eles dizem aí que o fundo apresentou uma receita total de 15 milhões de reais, 0,81 por cota, o que teve um resultado de 12,8 milhões de reais, 0,70 por cota. Eles também informam que tem um impacto relevante no fundo de aporte de capital na terceira emissão de cotas do SPVJ11. Esse é um fundo fechado, voltado aí para investidor profissional. A CSHG ancorou esse fundo e hoje o HGRU ainda tem 40% das cotas, então ele vai participar dessa futura emissão. Guarda também esse dado que a gente vai falar mais sobre esse SPVJ11. Eles informam também que todos os aluguéis estão sendo pagos em dia. Importante destacar que os aluguéis das 10 lojas do Grupo Big tiveram um reajuste anual na competência de setembro pelo IPCA de 9,7%, o que corresponderá a um aumento na receita de locação do fundo de 3,7%. DRE do fundo, a gente vê que a receita de locação é o grosso aí, 11,3 milhões de reais. Ele tem rendimento imobiliário 3,5 milhões de reais. É um rendimento bem grande. A gente vai ver que ele tem uma composição na carteira com CRI, com o fundo imobiliário, por isso que essa receita é tão grande. Olhando o gráfico de distribuição de rendimento aqui embaixo, a única coisa que eu quis destacar é que ele ainda tem 0,22 de caixa não distribuído, então auxilia também nessa possibilidade de linearização no longo prazo. Portfólio do fundo, 1,6 milhões de reais em imóveis, 258 milhões de reais no SPVJ11, são mais 93 milhões de reais em fundos imobiliários, 175 milhões de reais em CRIs,
e ainda tem aí 24 milhões em renda fixa. E aí uma comparaçãozinha que eu fui buscar para vocês, lá em dezembro de 2020 eram 10 milhões em renda fixa, 84 milhões em fundos imobiliários, 100 milhões em LCI, 166 milhões em CRI e 233 milhões a posição no SPVJ. E então a gente vê que em praticamente um ano ele continua com posições bem grandes ainda em renda fixa, em CRI e fundos imobiliários. Então a gente não sabe ao certo se faltou pipeline para o HGRU conseguir fazer as operações, né, com esse caixa que estava ali e trazer novos imóveis para o fundo, ou se foi realmente a ideia da gestão de se manter ali mais low profile durante 2021. Infelizmente o relatório gerencial não destrincha para a gente quais são os fundos imobiliários investidos. Fui buscar lá no informe trimestral: BBPO 11, 8 milhões de reais, FCFL 11, 13 milhões de reais, HGBS 2,3 milhões de reais, JFLL 22,8 milhões de reais, Canip 6,2 milhões de reais, KNRI 16,9 milhões, RBED 12,2 milhões, Mint 8,2 milhões de reais e por fim MCCI 6,6 milhões de reais. Fazendo um overview da receita contratada, a gente passa aqui pelas maiores posições. Hoje 19% dos recursos vem das lojas pernambucanas de São Paulo, 9,5% do IBMEC, 7,4% do imóvel Santo Alberto, 6% da loja Sans Clube no Morumbi, 8,5% da Estácio Salvador, 5,9% da loja Sans Clube de Campinas, e aí são posições marginais. A gente vê que também a concentração do ativo fica 70% em São Paulo. Quis também trazer aqui o fato relevante de 10 de maio de 2021, quando o fundo anunciou a aquisição de 10 imóveis de varejo junto ao Macro, operação que vai custar 203,7 milhões de reais. As condições do negócio estabelecidas no contrato de compra e venda, incluindo condições de pagamento da aquisição, metragem, valor mensal dos aluguéis, também os locatários, né, quem que vai vir ali para o portfólio do fundo e a distribuição futura de rendimentos, ainda não pode ser aberta pelo fundo, já que faltam detalhes aí da conclusão do negócio. Então, desde maio, o HGRU ainda não sacramentou isso, não trouxe a público. Olhando agora para os contratos, 100% deles vencem após 2025. Ele tem aí um prazo médio dessa receita contratada de acordo com o vencimento dos contratos de 11 anos e meio. Olhando para as revisionais, só um contrato é típico e exatamente agora em 2021 ele passa por revisional, representa 8,5% dessa receita contratada e o restante aí todo de contrato atípico. E olhando por meses de reajuste, a gente teve 41% da receita passando por reajuste agora em setembro, 32% ainda passam por novembro, 9% em dezembro. Então, até o final do ano, ele deve ter um impacto positivo de correção monetária. Entendendo a construção do fundo e suas teses, tenho certeza que essa é a parte mais legal do vídeo. Então, se esse conteúdo é bacana, está sendo relevante para você, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve no canal, interage com a gente, por favor, recomenda para quem você acha que vai curtir também. De acordo com a receita contratada, a gente vê que ele tem uma classificação setorial voltada aí 28,6% para educacional, 24,1% para varejo de vestuário e 47,3% para varejo alimentício, isso contabilizando a posição que ele tem no SPVJ 11, que representa aí 11,3% da receita. Olhando para a tese educacional, ela foi a primeira a ser implementada no fundo, inclusive entre o IPO lá em julho de 2018 até setembro de 2019, o fundo teve só um imóvel, que era exatamente o ativo IBMEC no Rio de Janeiro. Hoje são 5 ativos voltados para a área educacional, além desse do IBMEC, um voltado para Edux, 2 para Anima e 1 para Cruzeiro do Sul, todos eles adquiridos no início de 2020. São 3 imóveis em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro, 1 em Salvador. E aí a observação que eu faço para vocês, o ativo de Salvador, que é voltado para Edux, é o único contrato típico do portfólio e tem exatamente aquela revisional que a gente viu ainda em 2021. E aí uma dúvida que todo mundo tem quando analisa essa parte do portfólio é: e o EAD, como é que está impactando o HGRU? E o gestor, ele se mostra muito tranquilo na tese, ele entende que essas faculdades, o público, ele exige o ensino presencial, seja pela qualidade, seja também pelo network, pela aquela rede de contatos que você só consegue fazer no ensino presencial. Além disso, ele entende também que esses ativos são muito bem localizados, em regiões muito consolidadas e que aí facilmente poderiam ser direcionados para outras atividades de varejo também. Olhando agora para a parcela de supermercados, hoje são 10 ativos no portfólio, todos voltados aí para o grupo Carrefour, são 3 da marca Big, 1 da marca Max
e 6 da marca Sam's Club. E a tese do fundo para se expor a supermercado é uma exposição a um segmento que se mostrou extremamente resiliente historicamente, e isso se reforçou ainda mais durante a pandemia. A gente viu que o varejo alimentício. Uma curiosidade que eu trago aqui para vocês, é interessante a gente perceber que esses ativos eles foram adquiridos junto ao grupo Big, que era a holding que tinha a marca Walmart do Brasil. E havia expectativa inclusive que o Big fizesse IPO agora em 2021. Entretanto, em maio desse ano, o Carrefour acabou anunciando a aquisição desse grupo por 7,5 bilhões de reais. Muito se discutiu nesse momento sobre eventuais impactos no HGRU, porém, em qualquer M&A, em qualquer fusão e aquisição, a empresa adquirente tem o dever de cumprir os contratos pactuados pelas empresas adquiridas e, de certa forma, até houve um ganho no risco de crédito do locatário para o fundo. A Carrefour hoje é a maior varejista do Brasil. Além disso, é interessante você perceber que a tese em supermercados se complementa com a alocação estratégia no fundo SPVJ11. São 258 milhões de reais nesse fundo, voltado para investidor profissional, e tem um yield médio aí de 8% ao ano. Atualmente ele possui só 27 cotistas. A exposição hoje dele é a contratos BTS Sales e Beck, tendo 100% das atividades em varejo alimentar, com 11 imóveis voltados para o Grupo Açaí e 2 ativos em desenvolvimento, todos contratos atípicos com vencimento bem longo entre 2039 e 2040. Uma observação muito importante aqui: em 14 de outubro agora, o Açaí anunciou a compra de 71 lojas do Grupo Pão de Açúcar por 5,2 bilhões de reais. Além disso, o GPA vendeu 17 imóveis para a Sucespar, que é exatamente a gestora dos SPVJ11. Então é bem possível que esses ativos venham para o SPVJ11, seja via securitização, seja uma emissão completa. A gente já viu que o próprio relatório gerencial já indicou aí uma terceira emissão no SPVJ e participação do HGRU, e aí a gente vai ter que observar um movimento do fundo. Algo ele vai ter que fazer, caso contrário ele vai ser diluído em muito nessa posição no SPVJ11. E por fim, a tese em varejo têxtil é uma operação toda estruturada em sale e leaseback com as casas pernambucanas. 75% do preço pago corresponde só a 15 lojas, isso porque o portfólio completo é de 66 unidades. E um dado muito interessante dessa operação é que o HGRU conseguiu estruturar de uma forma que tem um aluguel mínimo e também uma participação no resultado, no faturamento dessas lojas. Para o primeiro ano, ele considerou uma trava aí de cap rate mínimo de 8,5%, isso porque a gente vive em pandemia, ou então a construção de 4,5% do faturamento, o que for maior. No segundo ano, um cap de 7,9%, e por fim, dali para frente será de 7,2% ao ano, ou 4,5% do faturamento dessas lojas. E aí como é que se dá essa construção? O aluguel vai sendo pago mensalmente para o fundo, por isso que ele consegue manter a distribuição, só que após 12 meses as casas pernambucanas apuram o faturamento dessas 66 lojas. Caso esse faturamento multiplicado por 4,5% seja superior ao aluguel pago nos últimos 12 meses, eles devem arcar aí com a diferença pagando para o HGRU. É importante a gente destacar que para o longo prazo a expectativa do gestor é que essa operação rode em 9% de receita imobiliária, então ele faz aí a projeção de 7,2% ao ano do aluguel fixo e mais 1,8% vindo do variável do faturamento dessas lojas. E agora aquele resumo que todo mundo gosta, tenho certeza que isso vai te ajudar demais sempre que você olhar para o HGRU11. A estratégia dele tem 2 pilares principais: uma base financeira, que é voltada aí para a construção de cap rates altos, contratos atípicos longos e inquilinos bem fortes. Além disso, tem a base imobiliária, que é o foco no ponto comercial, primazia da localização estratégica. Se aquele inquilino sair, o que ele pode colocar ali? É a questão da liquidez desse imóvel. Além disso, é importante você perceber que eles têm a ideia de expansão para outros segmentos, especialmente saúde, varejo de esportes ou aquelas big box de construção. E a princípio eles descartam outras operações de varejo como farmácia, posto de saúde e até academia. Eles acreditam que o varejo vai ser maior que o PIB do Brasil nos próximos anos, mas só no negócio das pernambucanas é que eles conseguiram surfar o ganho variável, como a gente viu. Na tese educacional, o foco é em instituições que há exigência do presencial. Como a gente viu, é importante ter ciência que eles têm uma posição estratégica muito grande no SPVJ11 e esse fundo deve fazer a aquisição de mais ativos relacionados ao açaí e vai passar por uma nova emissão, e aí a gente vai ter que ver esse movimento do HGRU, vai participar 100% dessa emissão, vai securitizar, vai emitir. Para emitir, a cota está abaixo
do VP hoje, qual que vai ser então a posição lá da CSHG. Além disso, ele está fazendo a aquisição de 10 ativos que pertencem ao MA, mas ainda não tem detalhes desse negócio, que vai custar aí 203 milhões de reais. A gente viu que pelas posições que ele tem em caixa, que ele tem em fundos imobiliários, que ele tem em CRI, ele poderia pagar esse negócio à vista, não sei como é que ele vai lidar. Importante você perceber que em 2020 ele teve diferimentos, mas a gestão bateu o pé e não deu desconto para ninguém, então ele manteve a rentabilidade, pelo menos do longo prazo, no fundo, e em 2021 o fundo não teve nenhum tipo de negociação, salvo quanto à questão de indexador, mudança ali de GPM para IPCA. E uma crítica que eu faço aqui: ele ficou um ano com o recurso da última emissão em caixa, alocando em fundo imobiliário e CRI, e a gente viu que não são fundos imobiliários com yield alto e provavelmente esses CRIs são high grade. E aí eu pergunto, será que faltou pipe? Será que também não teve uma falta de arrojo aí da gestão de colocar em fundos imobiliários um pouquinho mais arriscados para trazer um rendimento um pouquinho mais alto? Questões que a gente tem que levantar e geram discussão. Será que a desimobilização em lojas de rua, especialmente aquelas 66 lojas lá das Pernambucanas, não representa uma projeção de forte migração para o e-commerce? É algo que a gente tem que pensar. E também, claro, o futuro dos educacionais. Todo mundo fala um pouquinho da questão do EAD, de como isso realmente está impactando as universidades. Aquela pergunta do começo do vídeo: por que esse fundo vai te proteger no longo prazo? É importante você perceber que ele tem uma rentabilidade excelente até hoje, está entre os melhores FIIs da bolsa nesse quesito. E isso é sustentado em alguns pilares apreciados pelo mercado: proteção de patrimônio. A gente viu aí que o VP quase acompanhou a inflação do período, por isso não emitir vai ser importante. Vamos ver o movimento do HGRU nesse momento de emissão de cotas lá no SPVJ, e além disso ele tem uma proposta de proteção inflacionária da sua renda. Como o próprio gestor diz, você deve pensar no renda urbana como uma NTN-B, ou seja, um tesouro IPCA com um prêmio, e aí por isso aquele gráfico que eu trouxe para vocês de comparação: 7,6%, 7,7% de yield frente ali a NTN-B entregando 5,5%. E qual que é o raciocínio? Ele traz a reposição inflacionária certa com esses contratos atípicos bem longos e com empresas de baixo risco de crédito. Além disso, no longo prazo tem a possibilidade de upside imobiliário. O que eu quero dizer com isso? Existe a ideia de que as localizações privilegiadas nos grandes centros e também nas pequenas cidades vão valendo cada vez mais, ou seja, aqueles polos de adensamento ali, cada vez aqueles terrenos, aqueles imóveis se valorizam. Inclusive o último laudo do fundo trouxe uma reavaliação de 6,8%, que vai ao encontro disso que eu estou falando para vocês. Pessoal, o que eu tinha para falar de HGRU era isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa o like, deixa o comentário. Sempre lembrando, isso aqui é só um estudo, é meramente informativo, não é recomendação de compra ou de venda. Um grande abraço e até a próxima!